meus amores! Bom dia! A tia Fabiana está aqui mais um dia para mais uma videoaula. Hoje o nosso conteúdo é de história, está bem legal, bem interessante. Nós vamos dar continuidade a todo o conteúdo que nós estamos vendo no nosso livro, tá? Quero aproveitar para desejar para vocês um ótimo final de semana e dizer que eu estou morrendo de saudade. Vamos conferir? Então, meus amores, como a tia disse anteriormente, a nossa aula de hoje é de história. E nós vamos falar hoje das invasões. Pausa o seu vídeo, pega o seu livro de história, abra na página 41. Após a leitura, tá, dos nossos slides, vocês vão realizar as atividades do livro e do nosso livro de reforço, tudo bem? Outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, tinham interesse nas riquezas que havia no território brasileiro. E, como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, lembra que na última aula a tia falou que eles não reconheciam, tinham nações europeias que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles não aceitavam esse tratado, eles não eram em comum acordo com esse tratado. Então, exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Sim, e aí a tia vai explicar um pouquinho de cada uma dessas lutas, tá? Os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, lembra também que nós tivemos a nossa aula de governo geral? Sim, foi na última aula. Ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Villegaignon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villegaignon. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. Lembra que nós falamos dos governos? A tia mostrou quem eram os governadores, então ele foi expulso nesse governo do Mendes Sá. O sobrinho do governador Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, tá? Então agora os franceses eles foram expulsos pelas tropas portuguesas. Antes eles foram expulsos pelo governo de Mendes Sá, né? Que a tia explicou aqui. Então agora eles foram expulsos nas tropas portuguesas em 1615, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Olha, então aqui nessa imagem tem a Baía da Guanabara. Olha, a tia colocou uma imagem, tem até uma imagem parecida no livro, só que eu achei essa um pouco mais nítida, tá? Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567 no governo de Mendes Sá, o sobrinho do governador Estácio de Sá. As tropas portuguesas e o cacique Aribóia, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los, tá? Então a tia repetiu para poder mostrar para vocês aqui a imagem da Baía de Guanabara, da Baía da Guanabara, na ilha de Sergipe. Agora é a vez dos holandeses. Então, os holandeses invadem o Brasil. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus.
A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Então, ela era responsável por levar os açúcares através das embarcações dela. Mas, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, o nosso Brasil, sim, passaram para o domínio espanhol. Todo mundo estava sendo dominado pelos espanhóis, tá? Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, porque eles sentiram que eles estavam sendo prejudicados nessa situação, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência, tá? Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar no Brasil. Então, eles não podiam mais. Eles decidiram que eles estavam proibidos. Os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. A invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diego de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, 2 esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e o Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção de açúcar. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Agora ficou tudo bem. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Olha aqui, Maurício de Nassau. Deixa eu colocar uma imagem aqui mais nítida, porém tem no nosso livro também, tá? Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. Eles ficaram revoltados, né? Porque eles não queriam pagar as dívidas. A luta as lutas dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada Insurreição Pernambucana. Olha, a tia colocou uma imagem aqui que parece estar mais nítida que a do livro, tá? Muitas batalhas ocorreram, até que finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. Todo esse conteúdo vocês acham na página 45 e 44, tá, meus amores?
Que vocês tenham um ótimo final de semana. Estou com muita saudade de vocês, tá? A tia fez esse slide, o passo a passo. Eu tomo cuidado de estar lendo junto com vocês no slide, que é para poder ficar mais claro, né? A leitura junto, como a gente faz na sala de aula, a gente sempre lê todo o conteúdo junto, né? Eu acho que dessa maneira fica mais fácil. Se ficou com dúvida, volta no slide, dá uma lida no texto novamente, tá? Pode pausar, pode pedir para a tia ler de novo no vídeo, tá? Essa é a vantagem do vídeo. Grande beijo, meus amores, estou com muita saudade.